E se eu te dissesse que a razão de tantas derrotas silenciosas na sua vida não é falta de oração, nem ausência de fé, mas algo muito mais simples e devastador? E se o que realmente está abrindo brechas para o inimigo te atingir não é o tamanho dos teus pecados, mas o fato de que você sai para a batalha todos os dias sem a primeira peça da armadura de Deus? Pense nisso por um instante. Quem, em sã consciência, entraria em um campo de guerra totalmente desprotegido? Um soldado romano jamais ousaria dar um único passo sem estar completamente armado. E, no entanto, espiritualmente, é exatamente isso que muitos de nós fazemos. A promessa de Paulo em Efésios 6 é clara. Existe uma armadura divina, forjada nos céus, capaz de nos tornar inabaláveis diante de qualquer ataque. O primeiro elemento dessa armadura não é a espada, não é o escudo, não é o capacete, é o cinturão da verdade. E Paulo não escolheu essa ordem por acaso. O cinturão era a peça que sustentava todas as outras. Sem ele, a espada cairia, a couraça se soltaria, o guerreiro ficaria exposto. Da mesma forma, sem a verdade de Deus amarrada firmemente em nós, toda a nossa proteção espiritual desmorona. Agora me diga, quantas vezes você acreditou nas mentiras que ecoavam dentro da sua própria mente? Eu não sou bom o bastante, Deus me esqueceu, nunca vou vencer essa luta. Quantas vezes você cedeu sem perceber a voz sutil que mistura um fiapo de verdade com litros de veneno? Satanás sussurra. Sim, você errou, você pecou. Isso é fato, mas ele acrescenta, por isso Deus não pode mais te amar. E é exatamente aí que a verdade precisa se levantar como espada e gritar de volta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. O choque de realidade é duro. Muitos estão morrendo espiritualmente não porque não amam a Deus, mas porque trocam diariamente o cinturão da verdade pelo cinturão da dúvida, da vergonha, da incredulidade. Vivem mais presos ao relatório dos homens do que à promessa de Deus. Quando o médico diz, é câncer terminal, aceitam como sentença final, esquecendo que Isaías 53:5 já declarou, pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando o banco diz, não há saída para a sua dívida, esquecem que Filipenses 4:19 assegura, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. E aqui vem a virada que poucos têm coragem de assumir. Não basta simplesmente não mentir. O cinturão da verdade não é só sobre palavras, é sobre viver numa realidade superior, a realidade do reino de Deus. É ter coragem de encarar os fatos visíveis, mas escolher se posicionar na verdade invisível que governa sobre eles. É olhar para o caos e ainda assim declarar, eu sei em quem tenho crido. 2 Timóteo 1:12. Eu me lembro de uma mulher que lutava contra pensamentos suicidas todas as noites. Médicos, remédios, terapias, nada funcionava. Até que um dia ela aprendeu a prática simples e poderosa do cinturão da verdade. Todas as manhãs, antes de levantar da cama, colocava a mão sobre o abdômen e declarava, eu amarro em mim a verdade de Deus. Rejeito toda mentira do inimigo. Eu sou filha amada. Tenho um propósito. Fui comprada por alto preço. Em poucas semanas, a escuridão começou a dissipar. Aquilo que parecia impossível se desfez como fumaça diante da luz. Essa é a força da verdade. Ela não pede licença, ela expulsa a mentira. Assim como a luz expulsa as trevas, a verdade rompe as cadeias que o inimigo tentou forjar em sua mente. Quando você veste esse cinturão, os demônios podem até tentar, podem sussurrar, podem criar circunstâncias, mas não conseguem penetrar onde a verdade já está firmada. Então me responda com sinceridade, de que cinturão você tem se vestido todas as manhãs? O da dúvida que te paralisa ou o da verdade que te liberta?
Porque uma coisa é certa, um soldado sem cinturão não está apenas vulnerável, está derrotado antes mesmo de começar a lutar. E talvez esse seja o motivo de você viver cansado, esmagado, com a sensação de que nunca consegue vencer. Hoje é o dia de trocar a mentira pela verdade. Hoje é o dia de declarar, como Paulo escreveu em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E você já percebeu como, quando a mentira encontra espaço na mente, o próximo alvo do inimigo é sempre o coração? É ali, na região mais vulnerável da nossa alma, que ele lança a flecha da culpa, a espada da condenação, o veneno da vergonha. Muitos vivem carregando um peso insuportável, acordando no meio da noite com lembranças antigas, pecados já confessados, erros que já deveriam estar sepultados. É como se cada batida do coração fosse acompanhada por uma acusação invisível. Depois do que você fez, Deus nunca mais poderá te usar. E o mais cruel é que esse ataque não vem de fora, ele ecoa de dentro, como se a própria consciência fosse um tribunal que não perdoa. Mas o apóstolo Paulo revela um segredo escondido. Existe uma couraça, feita não de ferro nem de bronze, mas da própria justiça de Cristo, capaz de blindar o coração contra toda acusação. Efésios 6,14 diz, vestidos da couraça da justiça. E Isaías 61:10 acrescenta, ele me cobriu com um manto de justiça. Isso significa que quando você veste essa armadura, não está mais exposto às suas falhas, mas protegido pelo que Cristo conquistou na cruz. O Pai já não te olha como um pecador arruinado. Ele vê o sangue do Cordeiro te cobrindo por completo. O problema é que muitos tentam costurar a própria couraça. Se esforçam em boas obras, penitências, jejuns intermináveis, como se pudessem comprar a aprovação de Deus. Mas, por mais que façam, a couraça humana sempre racha. Sempre fica uma brecha por onde a acusação penetra. É aí que mora o choque. A justiça de Cristo não é conquistada, é recebida. Não é fruto do suor, é presente da graça. Você não pode fabricar sua proteção, porque ela já foi forjada no Calvário. Lembro-me de um homem que traiu a esposa e destruiu sua família. A culpa o corroía como ácido. Desenvolveu problemas cardíacos. Literalmente seu coração físico estava falhando sob o peso da condenação. Nenhum médico encontrava explicação. Foi então que ele compreendeu a diferença entre condenação, que paralisa e destrói, e convicção, que leva ao arrependimento e à vida. Ele começou a declarar todas as manhãs, eu estou vestido com a justiça de Cristo, eu fui perdoado, eu sou nova criatura. E à medida que seu coração espiritual era restaurado, até o coração físico voltou a pulsar com força. E aqui está algo que poucos entendem. A couraça de justiça não protege apenas suas emoções, mas também brilha no mundo espiritual. Quando você está vestido com ela, sua vida resplandece como o próprio sol. Os demônios não suportam olhar para você porque não enxergam seus pecados, apenas a glória de Cristo refletida em você. É por isso que Filipenses 2:15 nos chama a resplandecer como astros no mundo. Então eu te pergunto, quantas vezes você tem andado com o coração exposto, acreditando mais nas acusações do inimigo do que na absolvição de Deus? Quantas vezes deixou que a culpa fosse sua armadura, quando Cristo já te ofereceu a dele? A couraça da justiça é a declaração diária de que não é o teu passado que define quem você é, mas o sacrifício que Cristo fez por você. Quando você coloca a mão sobre o peito e afirma, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. O inferno treme, porque entende que não há flecha capaz de atravessar essa proteção. E talvez essa seja a sua virada de hoje. Parar de viver como alguém condenado e finalmente assumir sua posição de justificado. Não porque você merece, mas porque Cristo já pagou o preço. Sem essa couraça,
todo golpe te atinge em cheio. Com ela, nenhum ataque pode te derrubar. A questão é, você vai continuar deixando seu coração vulnerável ou vai se vestir com a justiça que já foi comprada por você? E quando o coração está ferido, pesado de culpas e acusações, os pés perdem a força de caminhar. Você já sentiu isso? É como se cada passo na vida espiritual fosse um tropeço, como se o chão estivesse sempre desmoronando debaixo de você. E o apóstolo Paulo sabia exatamente disso quando escreveu em Efésios 6,15: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Repare, não é por acaso que depois da couraça ele fala dos pés, porque um guerreiro pode ter a mente clara, pode ter o coração protegido, mas se não consegue se mover, se fica paralisado, de nada adianta. Quantos cristãos vivem correndo de um lado para outro, mas sem direção? Correm para o trabalho, para os compromissos, para tentar apagar incêndios na vida. Mas no fundo, não tem paz. Seus passos são inseguros, marcados pelo medo de fracassar, pelo pavor de enfrentar o futuro. É como andar descalço em meio a espinhos. Cada passo fere, cada decisão sangra. E a grande ironia é que esses pés, que deveriam marchar sobre a vitória já conquistada por Cristo, muitas vezes estão algemados pela ansiedade. Mas aqui está a revelação. O Evangelho da Paz não é apenas uma notícia bonita sobre Jesus. É a certeza de que a guerra já foi vencida. Você não luta por vitória, luta desde a vitória. Cada passo que você dá não é em terreno inimigo, é em território já conquistado. Paulo confirma isso em Romanos 16:20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Perceba, debaixo dos seus pés, não apenas nas mãos de Deus, mas sob o peso da sua caminhada em paz. Eu me lembro de uma mulher aprisionada pelo pânico. 3 anos sem conseguir sair de casa. O medo era tão grande que atravessar a rua parecia impossível. Até que um dia ela entendeu que precisava se calçar espiritualmente todas as manhãs. E ao tocar seus pés no chão, ela declarava: meus pés estão calçados com o Evangelho da Paz. Onde eu piso, o reino de Deus se estabelece. Eu não ando no medo, ando na vitória de Cristo. Em 2 semanas, ela deu a volta no quarteirão. Em 1 mês, voltou ao trabalho. Hoje ela viaja pelo mundo pregando libertação. O que mudou? O calçado. E aqui vem o choque que muitos não percebem. Paz não é ausência de guerra, é presença de Deus. É por isso que você pode atravessar o vale da sombra da morte e ainda assim não temer mal algum. Salmos 23:4. Seus pés não escorregam porque estão firmados na rocha. Você não precisa correr desesperado, porque a paz de Cristo guia seus passos como um general conduzindo seu exército. Mas existe um detalhe ainda mais profundo. No original grego, a palavra usada por Paulo para preparação é etoímas, que significa prontidão, estar preparado para marchar a qualquer comando. Quantas vezes Deus quis te mover, te usar, te enviar, mas seus pés não estavam prontos? Quantas oportunidades foram perdidas porque você estava espiritualmente descalço, com medo de dar o próximo passo? Jesus, ao ressuscitar, mostrou não apenas suas mãos perfuradas, mas também os pés marcados pela cruz. Lucas 24:39. Por quê? Porque foi com aqueles pés traspassados que ele comprou nossa autoridade para andar sobre serpentes e escorpiões. Lucas 10:19. Cada vez que você calça o Evangelho da Paz, você está pisando sobre aquilo que tentava te dominar. E no mundo espiritual, cada pegada sua deixa um rastro de luz que as trevas não conseguem apagar. Então olhe para seus pés agora mesmo. Eles estão parados, trêmulos, inseguros, ou estão firmados na paz que excede todo entendimento? Talvez esse seja o motivo da sua estagnação, das portas fechadas, das batalhas que parecem intermináveis. Não é que Deus não tenha vitória para você, é que você não tem caminhado sobre ela. A verdade é dura.
Um cristão descalço é um alvo fácil, mas um cristão calçado com a paz de Cristo se torna imparável. Então pergunto, você vai continuar tropeçando em ansiedade ou vai finalmente marchar com a certeza de que cada passo seu já foi comprado pelo sangue do Cordeiro? E se até agora falamos de pés firmados e de passos que não vacilam, agora chegamos ao ponto em que a batalha se torna mais feroz, quando as flechas do inimigo começam a voar contra você. Não são flechas de madeira e ferro, mas dardos em chamas, pensamentos súbitos, impulsos que surgem sem aviso. Paulo não suavizou suas palavras em Efésios 6,16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Note, todos, não alguns. Isso significa que existe um recurso capaz de tornar você intocável, mas quase ninguém o levanta. Quantas vezes, do nada, sua mente foi atingida por uma ideia devastadora? Um impulso suicida que você nunca imaginou ter, um pensamento obscuro que te fez se envergonhar, uma dúvida que corroeu sua esperança, um medo que paralisou sua alma. Esses são os dardos. Eles não pedem permissão. Eles chegam como fogo, tentando incendiar cada área da sua vida. E a maioria das pessoas, em vez de erguer o escudo, fica tentando apagar as chamas com as próprias mãos. O resultado é previsível: queimaduras profundas, marcas invisíveis que ninguém vê, mas que destroem silenciosamente. O escudo romano não era pequeno, tinha quase 1,5 metros de altura, largo o suficiente para cobrir o guerreiro inteiro. Antes da batalha, era mergulhado em água, para que as flechas incendiárias se apagassem ao atingi-lo. Que imagem poderosa! A fé, mergulhada na palavra de Deus, se torna uma muralha contra qualquer ataque. Mas aqui vem a virada que muitos não percebem. Fé não é sentir. Fé é escolher. Abraão não sentiu que seria pai aos 100 anos. Ele simplesmente creu contra a esperança. Romanos 4,18. E é exatamente isso que transforma a fé em escudo. Não esperar a emoção vir, mas decidir acreditar mesmo quando tudo grita o contrário. Eu conheci um empresário que estava à beira do colapso. Seus negócios iam bem, mas todas as noites ele era atormentado pela mesma flecha. Você vai perder tudo. Sua família vai passar fome. Você vai quebrar. O medo tirou-lhe o sono. O peso arrancou-lhe 15 quilos em semanas, até que ele aprendeu a erguer o escudo. Cada vez que o pensamento vinha, ele respondia com a palavra: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Filipenses 4:19. Dia após dia, flecha após flecha, ele apagava o fogo. Em 3 semanas, os ataques cessaram. Não porque o inimigo desistiu, mas porque percebeu que não havia mais brecha. Mas aqui está o choque. O escudo precisa permanecer erguido mesmo quando não há ataques visíveis, porque o inimigo sempre espera o momento em que você baixa a guarda. É por isso que Pedro adverte: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. O escudo não é um acessório para momentos de crise, é uma defesa permanente. E existe ainda um segredo que poucos conhecem. No campo de batalha, os soldados romanos uniam seus escudos, formando uma parede impenetrável chamada testudo. É a imagem perfeita da igreja quando caminha em unidade. Um cristão com fé é poderoso, mas uma comunidade que une seus escudos é intransponível. É por isso que Jesus disse em Mateus 18:19: se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Quando você une sua fé com a de outro irmão, o inferno inteiro não consegue atravessar essa barreira. Então, eu te pergunto:
Onde está o seu escudo? Você anda pela vida com o coração exposto, tentando apagar incêndios sozinho, ou tem escolhido todos os dias erguer sua fé e responder com as promessas de Deus? Porque uma coisa é certa, sem escudo, basta uma única flecha para derrubar você. Mas com o escudo, 1000 flechas podem voar e nenhuma chegará até a sua alma. A mente é aqui que a guerra se decide antes mesmo de começar. Você pode ter o cinturão da verdade apertado, a couraça da justiça protegendo o coração, os pés firmados, o escudo da fé levantado. Mas se a sua cabeça estiver desprotegida, um único golpe pode ser fatal. Paulo sabia disso quando escreveu em Efésios 6,17: Tomai também o capacete da salvação. O capacete não era um enfeite, era questão de vida ou morte. Um golpe na cabeça desarmada significava fim imediato. E espiritualmente não é diferente. Uma mente aberta aos ataques do inimigo pode destruir toda uma vida em segundos. Pense em quantos pensamentos estranhos já invadiram você de repente. Palavras blasfemas que surgem do nada quando você tenta orar. Imagens de fracasso quando está prestes a dar um passo importante, lembranças dolorosas que retornam como filmes intermináveis. Talvez você já tenha se perguntado: por que penso isso se eu amo a Deus? Será que eu sou mesmo salvo? Mas a verdade é dura e libertadora. Esses pensamentos não são seus. São dardos, são golpes tentando entrar porque você esqueceu de vestir o capacete. O choque é perceber que a salvação não é apenas um bilhete para o céu, mas uma mentalidade, uma perspectiva eterna que precisa cobrir sua cabeça todos os dias. Paulo fala em 1 Coríntios 2,16: Nós temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é olhar para o mundo com os olhos da eternidade, é recusar a programação venenosa que o inimigo tenta instalar na sua mente, é filtrar cada pensamento pela cruz. Lembro de uma jovem médica que me disse entre lágrimas: quando tento orar, pensamentos horríveis contra Deus explodem na minha cabeça. Ela se sentia imunda, como se fosse blasfema, e começou a temer se aproximar de Deus, até que entendeu o que era o capacete da salvação. Todas as manhãs, ela colocava as mãos sobre a cabeça e declarava: Eu tenho a mente de Cristo. Meus pensamentos são cativos à obediência de Jesus. Rejeito toda seta que não vem de Deus. Em poucas semanas, os ataques cessaram. Não porque ela se tornou perfeita, mas porque passou a lutar com a armadura correta. E há um aspecto ainda mais profundo. O capacete protege não só os pensamentos atuais, mas também as memórias e a imaginação. Quantos vivem presos a lembranças traumáticas? Abusos, erros, rejeições que voltam repetidamente para sangrar de novo. O inimigo usa o passado como arma, mas Isaías 43:18 declara: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova. Quando você veste o capacete da salvação, Deus literalmente reprograma sua mente, reconstrói suas conexões, renova seu jeito de pensar. Até a ciência hoje reconhece a neuroplasticidade. O cérebro pode ser refeito. A Bíblia já dizia isso muito antes. E a imaginação é o laboratório onde seu futuro é criado. Por isso o inimigo tenta enchê-la de cenários de falência, catástrofes, derrotas. Ele sabe que, como diz Provérbios 23:7, assim como pensa em sua alma, assim ele é. Mas quando o capacete cobre sua mente, você começa a imaginar o que Deus vê. Exércitos surgindo de vales de ossos secos, pão multiplicado diante da fome, mares se abrindo diante da caminhada. O capacete devolve visão e foco. Sem ele, sua mente se torna terreno fácil para distrações, vícios e ansiedades. Com ele, seus pensamentos são guiados pela programação de Filipenses 4:8. Tudo o que é verdadeiro, justo, puro, amável, nisso pensai.
O capacete é a blindagem contra os vírus mentais. E no mundo espiritual, ele brilha. Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:8, o chama de capacete da esperança da salvação. Uma cabeça coberta por esse capacete resplandece de tal forma que até os demônios desviam o olhar. Então eu te pergunto, de que adianta se proteger por fora se você deixa sua mente desguarnecida? Quantas vezes você tem vivido aprisionado, não por demônios que te cercam, mas pelos pensamentos que você aceitou? Talvez essa seja a área em que o inimigo mais te golpeou até hoje. Mas a boa notícia é simples e decisiva. A partir do momento em que você veste o capacete da salvação, a guerra muda de lado. Sua mente deixa de ser campo de ataque e se torna fortaleza inabalável. E até aqui você percebeu que toda a armadura que Paulo descreveu em Efésios 6 é de proteção. O cinturão sustenta, a couraça guarda o coração, os calçados firmam os passos, o escudo apaga as flechas, o capacete protege a mente, mas chega um momento em que não basta mais apenas resistir. Existe uma hora em que o guerreiro precisa contra-atacar, e é exatamente aí que entra a peça mais temida pelo inferno, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6:17. Você já reparou como muitos cristãos vivem eternamente na defensiva? Sempre se protegendo, sempre tentando aguentar firme os golpes, como se a vida fosse apenas sobreviver ao próximo ataque. Mas a espada muda tudo. Ela não é uma defesa, ela é uma arma ofensiva, um instrumento de ataque capaz de cortar, dividir, destruir fortalezas. O diabo pode até zombar de suas lágrimas, pode até ignorar seus gritos, mas não pode resistir à palavra viva de Deus declarada com autoridade. Foi assim que Jesus venceu no deserto. Ele não argumentou, não implorou, não chamou reforços, apenas desferiu 3 golpes certeiros. Está escrito, está escrito, está escrito. E o tentador fugiu. Agora, aqui está o choque. Muitos têm uma Bíblia em casa, mas não têm uma espada na mão. Uma Bíblia empoeirada é apenas papel, mas uma palavra afiada pelo Espírito Santo se torna lâmina de fogo. Hebreus 4:12 afirma: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Mais cortante do que qualquer lâmina humana, capaz de separar alma e espírito, discernir pensamentos e intenções do coração. Uma espada que não só corta o inimigo, mas também revela quem você é diante de Deus. Eu nunca me esqueço de um culto em que uma mulher, possessa há mais de 15 anos, foi levada diante da igreja. Muitos já haviam orado, jejuado, mas nada mudava, até que um jovem, cheio do Espírito, se levantou e não gritou, não fez espetáculo. Apenas declarou a palavra: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Em segundos, os demônios começaram a se contorcer. Ele continuou: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54:17. Os gritos aumentaram. E por fim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Em menos de 5 minutos, aquela mulher estava liberta. Não foi carisma, não foi performance, foi espada. E talvez o detalhe mais inquietante seja este: toda promessa na Escritura é uma espada esperando ser empunhada. São mais de 3.000 lâminas à disposição, mas muitos morrem de fome espiritual sentados sobre um arsenal. O inimigo sabe disso e por isso faz de tudo para manter a Bíblia fechada. Ele não teme que você tenha uma Bíblia, ele teme que você declare: está escrito. Mas atenção, a espada não é sua, é do Espírito. É ele quem dá o fio, quem transforma a letra em fogo. Atos 19 mostra os filhos de Seva tentando usar o nome de Jesus sem autoridade, e os demônios riram deles. Porque espada sem espírito
é apenas ferro sem corte. Por isso, Josué 1:8 nos ensina: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Meditar é afiar a lâmina, é passar a espada na pedra celestial até que esteja pronta para atravessar qualquer resistência. Então me diga, você tem carregado a palavra como adorno ou empunhado como arma? Porque a diferença entre sobreviver e vencer está aí. Um cristão sem espada pode até suportar por um tempo, mas nunca conquista território. Mas um cristão que declara a palavra, cheio do Espírito, não só resiste, ele avança, ele derruba muralhas, ele conquista promessas. E é aqui que a guerra muda de rumo, porque até agora você aprendeu a se defender. Mas quando a espada é desembainhada, não é o inferno que avança sobre você, é você que avança sobre o inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mateus 16:18. Portas não atacam, portas resistem. E se não prevalecem, significa que é você quem deve atacá-las, com a espada na mão, até que caiam diante da palavra. E agora chegamos ao ponto decisivo desta jornada. Você percebeu? Tudo o que vimos até aqui, cinturão, couraça, calçados, escudo, capacete, espada, não são apenas metáforas bonitas. São armas reais, espirituais, forjadas por Deus para transformar a forma como você vive. Mas aqui está o detalhe que mais choca. 95% dos cristãos esquecem 5 dessas peças, ou nunca aprenderam a usá-las de fato. E assim, dia após dia, saem para a guerra como soldados quase nus, acreditando que basta sobreviver. Mas a Bíblia nunca falou em sobreviver. Ela fala em conquistar, em resistir, em vencer. Paulo não escreveu sobre a armadura para nos entreter, mas para nos despertar. E o que vemos hoje é uma multidão que até conhece a palavra, mas não a veste. Cantam sobre vitória, mas acordam derrotados. Oram pedindo proteção, mas não se levantam com a armadura ajustada. O resultado: vivem como presas fáceis, sempre na defensiva, sempre apanhando de um inimigo que já foi derrotado na cruz. E talvez essa seja a cena mais dura. Uma geração inteira de guerreiros espirituais se comportando como vítimas. Cristãos que se envergonham de levantar a espada, que deixam o escudo cair, que caminham descalços pela vida. Enquanto isso, o inimigo avança, não porque seja mais forte, mas porque encontra soldados despreparados. É como se Jesus já tivesse entregado todo o equipamento, mas muitos preferem deixar as peças guardadas no armário da alma. Mas eu preciso te dizer, não foi para isso que você foi chamado. Você não nasceu para ser alvo, nasceu para ser guerreiro. Não para mendigar paz, mas para marchar com a paz nos pés. Não para viver se defendendo de acusações, mas para resplandecer com a justiça de Cristo. Não para cair refém de pensamentos sombrios, mas para andar com a mente blindada pela salvação. E acima de tudo, não para calar diante do mal, mas para empunhar a espada da palavra e avançar contra as portas do inferno. O choque de realidade é simples e inescapável. Ou você veste a armadura completa, ou será exposto. A escolha não é entre lutar ou não lutar. A guerra já está acontecendo. A escolha é apenas se você vai guerrear nu ou vestido com a proteção divina. Paulo já avisou em Romanos 13:12. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. E eu pergunto, até quando você vai sair de casa apenas com um capacete mal encaixado, esquecendo o resto? Até quando vai lutar contra batalhas espirituais com a espada enferrujada e o escudo no chão? Até quando vai permitir que o inimigo dite as regras de uma guerra que já foi vencida? Hoje é o dia de decidir. Hoje é o dia de se levantar como parte do exército do Deus Altíssimo. Então, declare em voz alta, aí onde você está: eu estou vestido com toda a armadura de Deus. Eu não sou vítima, eu sou guerreiro.
Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Essa é sua convocação, essa é sua posição. Não espere sentir. Vista-se pela fé. Porque o inferno não teme a sua emoção, teme a sua decisão. Se você chegou até aqui, eu preciso te parabenizar de coração. Isso significa que você não apenas assistiu um vídeo, mas que está decidido a buscar sabedoria, verdade e crescimento à luz da fé cristã. Poucos têm a disciplina e a fome espiritual de ir até o fim, e isso já mostra que Deus está te chamando para algo maior. Agora, eu quero te convidar a deixar um comentário aqui embaixo. Se não souber o que escrever, apenas declare com fé: sou grato a Deus. Assim, vamos saber quem realmente caminhou conosco até este momento e quem está se levantando como verdadeiro guerreiro da luz. Não esqueça também de se inscrever no canal, porque todas as semanas estamos trazendo mensagens que fortalecem sua vida espiritual e você não pode perder. E se sentir no coração o desejo de apoiar ainda mais essa missão, considere se tornar membro do canal. Além de nos ajudar a continuar produzindo, você terá um papel direto em espalhar a palavra e alcançar vidas que hoje precisam desesperadamente de esperança. E antes de encerrar, quero te dizer: não pare por aqui. No final deste vídeo, vamos deixar mais 2 conteúdos especialmente selecionados, cheios de reflexões cristãs que vão edificar sua fé e te dar novas armas para sua caminhada espiritual. Clique, continue firme e permita que Deus fale ainda mais profundamente ao seu coração.